Olá, glória a Deus, bendito seja o Cristo eterno, o Cristo vencedor. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o poder. Quero agradecer a Deus pela sua vida, a você, a todos os irmãos e irmãs deste canal Metanoia da Graça, uma mudança de pensamento, uma mudança de vida, uma mudança de crer, sim. E isto só vem através do Evangelho da Graça de Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu sou o irmão Van e quero dar continuidade a esse estudo sobre o dízimo. Muito bom. Nós já crescemos, já aprendemos e já sabemos que o dízimo foi cobrado por Deus, pedido por Deus a um povo, a uma única nação, a um único povo, Israel, ou aos judeus. Tranquilo? Também sabemos, já aprendemos que o dízimo na Bíblia era baseado naquilo que a terra produzisse, na agropecuária, no cultivo da terra, na agricultura e na criação de animais ou na pecuária. Então o dízimo só vinha daí, só tinha essas fontes, ou a terra ou animais. Nunca, repito, dízimo na Bíblia nunca foi pedido dinheiro. A gente também tem aí vídeos que desde Gênesis já havia dinheiro, não dinheiro como era nos dias de hoje, de papel, de moedas, cartão de crédito, não, mas algo referente ao valor monetário da época, que poderia comprar, poderia pagar. Então existia sim dinheiro, certo? Valor em valor considerável, como que poderia pagar e comprar. Então isso dá-se o nome hoje de dinheiro, nós conhecemos como nome de dinheiro. Então desde Gênesis também já existia este objeto de valor. Outra coisa, aprendemos também que o dízimo que foi pedido a Israel, e foi na antiga aliança e foi abolido por Cristo na cruz, o dízimo da Bíblia, da antiga aliança, do Antigo Testamento ou do Antigo Pacto, poderia comer, certo? Então o dízimo ele poderia comer e também ele poderia ser vendido. É só você ver aí os vídeos passados que você vai ter esse entendimento também. Dízimo poderia comer, poderia vender. Agora, nós vamos entrar em um novo assunto, que ainda dentro do dízimo, para a gente fechar aqui, falta pouca coisa. Para que servia o dízimo do Antigo Pacto, da Antiga Aliança, do Antigo Testamento? Que está aqui, ó, Mateus 23. Para que servia esse dízimo aqui? Porque os judeus tinham que dar o dízimo. Porque os judeus, da Antiga Aliança, do Antigo Pacto, do Antigo Testamento, Mateus, não se estranhe não, Mateus é Antigo Testamento, Mateus é Antigo Pacto, Mateus é Antiga Aliança, Mateus é Antiga Dispensação, Mateus, Marcos e Lucas e João são livros históricos da Antiga Aliança, do Antigo Pacto, da Antiga Dispensação. Então, e eu vou provar isso no próximo vídeo, eu vou falar justamente sobre isso, Os pastores acostumados a estar a pedir dinheiro no lugar de cominho, de endro e da hortelã. Então eles substituíram isto aqui e dizem, enganosamente, os pastores, os doutores estudaram tanto e não aprenderam que Mateus aqui 23 ainda é Antiga Aliança, ainda é Antigo Pacto. Então a pergunta que eu deixo para os pastores dos dias de hoje, os doutores da lei, para que servia o dízimo
da antiga aliança, ou dízimo retirado dos judeus. Então, você vai ver hoje, a gente vai ver aqui uma sequência de versículos, de textos, e os próprios textos vão dizer, dentro da antiga aliança, do antigo pacto, que na nova aliança não tem cobrança nenhuma de dízimo, nem do dízimo da antiga aliança, ela não foi para a nova, e nem dízimo. Pior ainda é quando você procura um versículo para lhe dar, pelo menos um para você dizer, achei um perdido, dizendo que dízimo é dinheiro, ou era dinheiro. Então vamos ver a partir de agora, para que servia o dízimo da antiga aliança. Vamos ver a antiga aliança? Vamos ler aqui. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo, ó, o dízimo aqui na antiga aliança, o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes, aqui, os preceitos mais importantes da lei. Ou seja, na lei havia preceitos, mandamentos mais importantes e outros menos importantes. E os que estão em menos importantes na lei é justamente o dízimo. O dízimo não tinha muita importância, a não ser para isto aqui, que eu vou revelar aqui para você. Então, a misericórdia e a fé, deveis sim praticar estes, misericórdia, justiça e fé, sem omitir aqueles, né? Então, o dízimo era foi um dos preceitos de menos importância, né? Instituída, né, na lei de Moisés. Então vamos ver agora, a partir de agora, alguns versículos que você vai ver, você mesmo, na sua Bíblia, está aí escrito na sua Bíblia, mas os pastores não podem ensinar. A pergunta que eu faria de início era, o dízimo da antiga aliança dos judeus servia para os sacerdotes, quando recebiam o dízimo, eles compravam passagem de voo, comprava carro novo, trocava de carro, comprava eles compravam os melhores móveis para sua casa, faziam os melhores planos de saúde. Os sacerdotes da antiga aliança, né? Porque eles eram representantes ali no templo de Jerusalém, que caiu no ano 70. Então, quando eles recolhiam o dízimo, quando o dízimo era dado no templo, né, nos armazéns lá do templo, os sacerdotes pegavam o dízimo e iam passear, iam conhecer, né, todos os países, iam conhecer os Estados Unidos, a França, né? Os sacerdotes vinham para o Brasil, os sacerdotes pegavam a família e comprava de bom e do melhor, comia do bom e do melhor, né? Tinha os melhores planos de saúde, melhores planos dentários, etc, etc. Então, os sacerdotes fariam isso, eles faziam isso com o dízimo. Será? Vamos ver para que era recolhido os dízimos da antiga aliança. Vamos ver? O dízimo da antiga aliança servia para. Vamos deixar a própria Bíblia, ela vai dizer para que servia. Vamos para número. Para que servia o dízimo da antiga aliança? Número capítulo 18. Vamos ver aqui. Será que é a mesma prática dos pastores, doutores dos dias de hoje? O que eu mais vejo é os doutores passeando, viajando, comendo do bom e do melhor, o seu carro até blindado né? A sua família, né? Sempre viajando com eles, conhecendo tudo, conhecendo pessoas, conhecendo o mundo todo com dinheiro. Mas a gente não vê isso na Bíblia, nenhuma ação dessa dos sumos sacerdotes. Vamos ver aqui, capítulo 18, versículo 21, versículo de número, capítulo 18, Deuteronômio 18, número 18, versículo 21, que diz:
Eis que os filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel. Presta bem atenção na linguagem, nas palavras, né? Em Israel, em compensação por seus serviços, isto é, o serviço devocional que fazem por meio do seu trabalho na tenda do encontro. Então, os filhos de Levi dou por herança quem? Os dízimos. Vamos ver se os filhos de Levi são como os filhos dos pastores nos dias de hoje. O que é que eles fazem? Compram seus cavalos, mansões, né? Mais de não sei quantas mil cabeças de gado. Se eles compram grandes prédios, apartamentos, né? Se eles compram carros importados. Será que os filhos de Levi era para isto? Vamos ver. Agora o versículo de número 24. 24. Visto que são os dízimos que os israelitas separam para Yahvé, que eu dou por herança aos levitas. Eis porque lhes disse que não possuirão herança alguma no meio dos filhos de Israel. Então, agora o 26. O 26 diz: comunicarás o seguinte aos levitas: quando receberdes os filhos de Israel, os dízimos que vos dou como herança, da parte deles separareis a parte de Yahvé, o dízimo dos dízimos. Então, eles recebiam os dízimos. E qual a finalidade desse dízimo? Qual a finalidade de os dízimos, né, ser dado aos levitas e aos filhos dos levitas? Vamos continuar aqui para você entender para que servia o dízimo. É muito diferente os dízimos de hoje, né? Além de os dízimos de hoje não ser bíblico, além dos dízimos de hoje ser um pedido diretamente dos pastores, dos gananciosos, dos gulosos, dos enganadores, certo? A função do dízimo aqui era uma, a função do dízimo hoje é outra, completamente diferente. Veja se você vê um pastor de uma instituição, ele cambaleando, ele passando necessidade. Perceba, aqui no meu estado, aqui na Paraíba, né, é um desmantelo, né? Chega a ser uma prática costumeira, pedir dinheiro, dízimo não, dinheiro. Vamos a Deuteronômio 14, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28 e 29. Ao final de cada 3 anos, trazei igualmente todos os dízimos da colheita. Dízimos da colheita. Do 3º ano, armazenando-os em vossa própria cidade. Ou seja, o dízimo ou os dízimos era para ser armazenados. Eu nunca vi dinheiro ser armazenado. Mas nos dias de hoje, os dinheiros pedidos, cobrados por força, né, da enganação dos pastores, são armazenados nas contas dos pastores. Mas aqui não, aqui era armazenado no templo, no armazém, que nós vamos ver logo após esse estudo aqui. Então, no 3º ano, armazenando-os em vossa própria cidade. E o 29, isto para que os levitas, olha, apareceu os levitas aqui, que não têm parte nem herança contigo, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que vivem nas tuas cidades, possam se chegar, comer e saciar-se, e para que Yahvé, teu Deus, te abençoe em todo o trabalho das tuas mãos. Ou seja, olha só para que servia o dízimo. Já começou a aparecer aqui, ó. Os levitas que não têm parte nem herança contigo, os estrangeiros, os levitas, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem nas tuas cidades, possam se chegar e comer e saciar-se. De quê? Dos dízimos trazidos pelos os israelitas. Então, o dízimo era para
comer. Você vê que o seu pastor está aí, o presidente, né? O sumo pastor, veja se a herança dele não é a maior de todas. Veja se ele já não é um homem podre de rico. E perceba que os que trabalham ali ficam muitos nas portas do templo, onde é dele, o templo é do pastor. Fica o quê? Na porta dos templos. Muitos mendigos, necessitados. Mas não acontece isso aqui, não. Então o dízimo era para comer. Capítulo 26, ainda de Deuteronômio, 26, versículo 12. Olha o que é que diz o versículo 12. No terceiro ano, ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da tua colheita, dízimo da colheita, não é o dízimo da carteira, pastor. Não é o dízimo da carteira dos trabalhadores, não. Não é o dízimo, perdão, não é o dinheiro da carteira dos trabalhadores. Não é o dinheiro, o 13º dos trabalhadores. Não, pastor, definitivamente não. Mas era o dízimo da tua colheita. E o tiveres dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam e fiquem saciados em suas cidades, para que comam. O dízimo servia justamente tinha esta finalidade. Dízimo, na antiga aliança, no antigo pacto, nunca serviu para pastor conhecer Israel. Não. Esse é um desvio dos pastores, mas não tinha esta finalidade, nunca teve. Segunda Crônicas, vamos ver o que é que diz aqui, Segunda Crônicas, capítulo de número 31, Segunda Crônicas 31, versículo 4 ao 6. Olha a finalidade do dízimo da antiga aliança de Israel. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com os sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se ao estudo, ensino e prática da Torá, a lei de Yahvé. Aí o 5, preste atenção. Assim que se proclamou esta ordem real, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos, olha só, os dízimos de tudo trouxeram generosamente. Os dízimos de quê? Do cereal, do vinho, do azeite, do mel. Então eles trouxeram o vinho de tudo que a terra produziu, certo? Agora, o 6. Então agora você vai ver aqui para que serviu o dízimo que eles trouxeram. Vamos lá, o 6. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram com alegria o dízimo de todos os seus rebanhos. Todos, de tudo. Está vendo aqui, ó? De todos os seus rebanhos. Não foi o dinheiro, né? O 13º dos aposentados. Pastor, tenha piedade dos rebanhos e de todos os utensílios e objetos consagrados e dedicados ao Senhor seu Deus. E depositaram tudo ali, formando muitas e muitas pilhas. Né? Então, o dízimo era dos animais e da agricultura, do que a terra produzisse, da plantação. Tranquilo? Agora, Neemias, vamos agora aqui para Neemias, capítulo 10. Agora a gente vai ter vamos ter uma visão melhor para que servia o dízimo de Israel da antiga aliança. Qual a finalidade? Será que eles desviavam o dízimo para comprar, né, terrenos, apartamentos? Será que eles faziam isso? Vamos ver aqui. Neemias, capítulo 10, versículo 34 diz: Também lançamos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do restante da população, com o objetivo de escalar anualmente
a família que ficará responsável pelo suprimento de lenha ao templo de nosso Deus, na época determinada para queimar sobre o altar de Yahvé, o Senhor nosso Deus, segundo está escrito na Torá, na lei. 35. Da mesma forma, assumimos o dever de trazer anualmente ao templo, anualmente, de ano em ano, pastor, ao templo de Yahvé, os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera, os primeiros frutos, o dízimo. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui, nessa versão aqui, ó, os produtos da terra, como das árvores frutíferas, certo? Agora o 36, concordamos em entregar a Deus, nossos filhos mais velhos e as primeiras crias de todos os nossos rebanhos, tanto de bois como de ovelhas, conforme prescrito pela lei. Nós os apresentaremos aos sacerdotes que ministram no templo de nosso Deus. Aqui, deixa eu ver aqui. Concordamos em entregar a Deus nossos filhos mais velhos, certo? 37 aqui, ó. Armazenaremos os produtos da terra, o dízimo, nos depósitos do templo de nosso Deus. Traremos o melhor de nossa farinha, dízimo, de outras ofertas cereal, o melhor de nosso fruto, de nosso vinho, de nosso azeite. Prometemos ainda entregar aos levitas, um décimo de tudo, ou seja, a 10ª parte, o dízimo, que a nossa terra produzir, que não, eu até agora, pastor, ou pastores, ou doutores da lei, eu nunca vi nascer dinheiro, R$1.000, R$100 da terra. Eu nunca vi, a não ser que os pastores estejam com uma unção dobrada, né, e coloque lá um punhado de farinha, ou uma semente de arroz, ou uma semente, um grão de feijão, e nasça dinheiro, R$1.000. Aí eu vou ficar, quando isso acontecer, eu vou ficar quieto agora. Então, uma 10ª de tudo que a terra produzir, pois são os levitas que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalham. Então, a responsabilidade dos levitas de recolher, né, alimentos, dízimos, alimentos. Capítulo 13 de Neemias, capítulo 13, versículo 5, vamos ver aqui ainda. E tinha colocado à disposição dele uma grande sala junto ao templo. Anteriormente, este lugar era usado para armazenar ofertas de cereal. Ofertas. Tragam todos os dízimos, as ofertas e o dízimo à casa do Senhor. Ao camarada vai dar R$100 e ainda tem que levar uma oferta de R$50. Ofertas era de alimentos. Anteriormente, né, este lugar usado para armazenar as ofertas de cereal, incenso e diversos utensílios do templo, e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, prescrito para os levitas e os cantores e os guardas das portas, e também as ofertas para os sacerdotes. Versículo 5, agora o versículo de número 10. Do 10 ao 12 agora. Descobri também que os levitas não haviam recebido as porções de alimento, que lhes eram devidas, de modo que eles e os cantores responsáveis pelos cultos de adoração tinham todos voltado a trabalhar em seus campos, agricultura, pecuária, né? Versículo 11. De imediato confrontei as autoridades e lhes perguntei: por que o templo de Deus
foi abandonado. Então chamei de volta todos os levitas e os coloquei de novo em seus postos. 12. Assim, mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer para os depósitos do templo os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite. Certo? Entendeu aí para que servia? Para alimentar. Para alimentar. Então, você perceba aqui em Malaquias, vamos voltar aqui para Malaquias, né? Malaquias 3, você percebe nitidamente, claramente, com a própria leitura, que você vê aqui, ó, versículo 10, tragam todos os dízimos, os alimentos do campo e os animais, aos depósitos do templo. Não é o bolso do pastor, nem a caixa, nem a poupança do pastor, não, mas ao depósito, aos armazéns. Eu vou falar disso também, para que haja provisão em minha casa. O dízimo para que haja provisão. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei a janela do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las, né? De tanto alimento, de tanta macaxeira, de tanto inhame, de tanto girimum, de tanta comida, certo? E os animais não iam morrer mais de fome, né? E ponham-me à prova. Agora, perceba agora aqui o 11 ele diz, suas colheitas serão fartas. Olha a bênção, Deus ia derramar chuva para as colheitas, e as colheitas seriam fartas. Serão fartas, pois as protegerei das pragas, dos demônios, que os pastores ensinaram aos irmãos, né, na igreja, nos templos, né, dizendo que praga aqui é demônio. Depois que eu descobri isso, tchau religião. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor. Olha só, as pragas, eles comiam, né, ali, as uvas iam nascendo, as pragas que são gafanhoto, não são demônio, daqui a pouco você vai ver isso. Então comia elas antes, e elas, antes de amadurecer, caíam. Então Deus disse que ia agora repreender quem? As pragas. E ter uma providência sobre essas pragas, para que as uvas não caíssem, né, das videiras antes de amadurecer. Elas amadureceram, certo? E eles recolhiam, levavam o dízimo e comiam as uvas, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o dízimo, né, o dízimo da antiga aliança, deixa eu voltar aqui, então o dízimo, isso aqui, ó, Mateus 23, antiga aliança, antigo pacto, aqui, ó, antiga aliança, antigo pacto, dízimo dos judeus, que era o que, ó, endro, aqui, ó, hortelã, endro e cominho, servia justamente, né, era basicamente destinados aos levitas e para o sustento dos órfãos, viúvas e necessitados. Deuteronômio, né, capítulo 12. Então o dízimo só tinha essa finalidade: o sustento dos levitas, dos sacerdotes e dos órfãos, viúvas e necessitados. Deuteronômio 12, versículo 13, era basicamente isso aqui, ó. Tenham cuidado de não sacrificar seus holocaustos, onde bem entenderem. Deuteronômio 14, versículo 27 ao 29. 27 e 29, que diz: e não se esqueçam de cuidar dos levitas de sua cidade, pois eles não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês. 28. Ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazenem-no ali. E o 29 diz: entreguem o dízimo aos levitas, que não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês, e também aos estrangeiros
que vivem entre vocês, aos órfãos. Olha aqui para que servia: estrangeiros, aqui ó, estrangeiros, órfãos, viúvas de suas cidades, para que eles comam até saciarem. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho. Beleza? Então esta era a finalidade do dízimo. Esta era a função do dízimo da antiga aliança, do dízimo dos judeus, do dízimo de Israel, do dízimo do antigo pacto, certo? Justamente recolhido nos celeiros de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Então, dízimo é muito diferente, ou o dízimo da Bíblia, o dízimo da antiga aliança, e o que é pedido hoje como dízimo, que não é dízimo, é dinheiro. O que os pastores fazem hoje, pedem dinheiro, desonestamente. Ok? Então fica aqui, no próximo estudo, no próximo vídeo, aí sim eu vou falar para você sobre isto aqui, ó. Vamos examinar aqui Mateus 23, 23, agora vamos entrar em Mateus 23, 23, vou provar que Mateus, Marcos, Lucas e João é antiga aliança, antigo pacto, antiga dispensação, antigo testamento, e tudo isto aqui, toda essa história de Jesus e os judeus, né, foi contada ainda na antiga aliança. Então, quando um pastor, o doutor da lei, e diz assim: olha aí, o dízimo está na graça, o dízimo está na nova aliança, né? Isto ele estudou 4, 5, 6 anos e não ensinaram a ele que Mateus é antigo pacto, antigo testamento, antiga aliança. Então nós vamos ver isto aqui no próximo estudo, se assim Deus permitir. Amém? Dá o like, se inscreva no canal, ajuda aí teu amigo daqui de Cabedelo, da Paraíba. Deus te abençoe grandemente e não perca o próximo estudo de Mateus 23, 23. Paz de Cristo.